Jair Mari, professor titular do Departamento de Psiquiatria, e eu vou contar um pouco como que eu cheguei na Escola Paulista, contar um pouco da minha vida, contar um pouco do que nós fizemos aqui na escola. E é um prazer muito grande estar neste papel, né, de poder realmente contar por que nós viemos para a Escola Paulista e contar o que nós fizemos ao longo desses anos, né? Eu vou começar falando um pouco da minha origem pessoal. Eu cresci na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Cresci numa família muito humilde. Meu pai trabalhava na ferroviária, ali na Estação da Luz, e eu sempre era uma família com dificuldades, né, e logo cedo eu fui trabalhar, né? Estudava em colégio do Estado, estudei sempre em colégios estaduais, né? Vou contar um pouquinho do Padre Manuel da Nóbrega, mas uma coisa legal na minha infância, né, e até de ir trabalhar muito cedo, também tem a ver com os amigos que eu conheci, né? Então eu conheci Toninho Mendes, que foi editor do Laerte, do Angeli. Então nós tínhamos uma trinca de office boys, que era o Angeli, o Toninho Mendes e eu. E nós vivíamos aprontando na cidade, né? Vocês imaginem o Angeli com toda a criatividade dele, o Toninho um pequeno bandido, e nós nos encontrávamos na hora do almoço, perto ali do viaduto do Chá, e ficávamos aprontando muito, não é, quando adolescentes. Então tive uma adolescência interessante, porque eu trabalhava e durante o dia trabalhava no Banco Nacional, porque também tive um revés importante, né, na infância, que eu perdi minha mãe aos 10 anos de idade. Então perdi minha mãe muito cedo. Nós somos em 4 irmãos, e a minha irmã, que é 7 anos mais velha do que eu, ela cuidou de mim. Então ela foi como uma segunda mãe. Então a Fátima, ela assumiu o papel da minha mãe, e nós vivíamos com dificuldades, e fui aprender a trabalhar desde cedo, não é? Mas também tive uma boa adolescência, porque com esses cafajestes todos ali da Casa Verde, né, nós nos divertíamos muito. Nós montamos uma banda de rock. Naquela época a contracultura era muito forte, então Jimi Hendrix, Janis Joplin, né? Nós conseguíamos ouvir os discos que estavam saindo lá fora, né? Conseguimos acompanhar. Impressionante como num período sem globalização nós tínhamos acesso à informação. E eu, desde aquela época, eu já me influenciava muito, né, as teorias do Ronald Lang, do David Cooper, da antipsiquiatria. Então fazia muito sucesso, né, quando contava para as meninas que você gostava de Jimi Hendrix, Janis Joplin e toda essa antipsiquiatria. Era um sucesso só, né? E a primeira desilusão da minha irmã foi quando eu decidi sair do banco. Ela falou: mas como que você vai sair do banco? Eu tinha 16 anos e eles estavam me oferecendo para ser um subgerente. Eles falaram: não, você tem uma carreira aqui impressionante, que eu logo comecei como office boy, mas rapidamente assumir outras funções dentro do Banco Nacional, que não existe mais, né? Mas eles não queriam que eu saísse do banco. Eles falaram: você está louco, né? Você vai sair do banco? Não, eu vou sair porque eu quero fazer medicina, não é? Eu não sei por quê, mas o que mais me influenciava na época era essa história da antipsiquiatria, que era revolucionar, né, a saúde mental. Desde aquela época eu tinha uma ligação forte com isso, né? E o que aconteceu? Eu fiz na época, né, o CECEM, e não tinha condição de fazer medicina em outro lugar.
E aí eu tinha prestado, que era para a USP, para a Escola Paulista, e no ABC você tinha um crédito estudantil. Então você podia fazer a faculdade e você poderia pagar a faculdade depois de formado. Então eles tinham esse programa, esse projeto, então foi isso que permitiu que eu fizesse o vestibular na Faculdade de Medicina do ABC. Entrei muito jovem, aos 17 anos, e comecei a cursar a medicina. E, bem, a primeira coisa que foi muito chata na época é que no segundo mês que eu estava cursando medicina, eles suspenderam o crédito estudantil, né? E eu, vindo de uma família simples e tal, não tinha condição de pagar a faculdade. Então, passei 2 anos na faculdade, onde eu paguei 3 prestações, né? Então ficou lá pendurado, essas prestações ficaram penduradas, né? Na época eu ficava meio paranoide, depois eu percebi, quando eu me formei, realmente o pessoal foi muito bacana, né? E realmente fizeram um acerto que não era bem pagar as quase 20 prestações que eu teria que pagar. Então a Faculdade de Medicina do ABC é uma fundação, né? E eu sou muito grato a tudo que aconteceu lá. Por incrível que pareça, não é mesmo frequentando a Faculdade de Medicina do ABC, nós tivemos contato com pessoas muito legais da Escola Paulista de Medicina. Na verdade, tivemos vários professores que eram da Escola Paulista e da Universidade de São Paulo. Da Escola Paulista tive o prazer enorme da primeira aula inaugural com o professor Prates, né, com o professor de anatomia, com toda aquela cerimônia do professor Prates. Foi uma coisa muito bacana, assim, de perceber que poderia se fazer ali um curso decente. Depois tivemos contato com o professor Hayashi, nós tivemos contato com o professor Nilceu Marques de Castro, o professor Décio Brunoni, nós tivemos aula com o professor Laredo, com o professor Delácio. Então nós tivemos um input assim dos professores da Escola Paulista que já me deixavam assim realmente olhando, né, para a Escola Paulista como um lugar muito interessante de se trabalhar no futuro. Aí eu fiz, o que aconteceu, né? Para eu pagar a faculdade, eu comecei a dar aula em cursinho. Então, eu comecei em cursinhos na periferia, tinha um cursinho aqui na Vila Mariana, que era o cursinho Preciso. E tinha esse era bem pequeno. Depois do Preciso, eu fui para o cursinho Singular. Curso Singular é no ABC, né? Então isso facilitava eu dar aulas e fazer o curso, né? Porque nos intervalos eu dava aula e voltava para a faculdade. E aí eu fui para o Equipe, né? Que foi muito bacana, porque no Equipe eu tive alunos como Serginho Groisman, o Arnaldo Antunes, né? Conheci Sofia Carvalhosa, Modesto Carvalhosa, conheci aí a burguesia de São Paulo, né? Uma burguesia bacana, pessoas com uma cabeça muito legal, porque o Equipe era um colégio bacana, não é? É um colégio interessante, não é? E foi muito bom para mim, mesmo porque foi aí que eu desenvolvi muito a parte didática. Eu dava aula de química, não lembro nada mais do que eu dava, eu era super bom em calcular todas as fórmulas, né? E eu entrava na terapia intensiva, sabia calcular tudo aquilo. Hoje, se eu entrar lá, não vou fazer nada, né? A gente esquece muito das coisas, mas na época eu aprendi bastante química, né? E foi legal. E também o que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu prestei residência aqui na Escola Paulista e prestei USP, Paulista e Servidor. Eu entrei na Paulista e no Servidor. Aí eu comecei a residência na Escola Paulista e foi aí que eu conheci o professor Marcos Ferraz, conheci o professor Itiro, né? Mas eu fui para o PS. Naquela época, nós psiquiatras, nós éramos
médicos no PS. Eu passei 2 meses trabalhando das 7 às 7 no PS, né? O pessoal, os residentes reclamam, hoje eles não têm ideia do que nós trabalhávamos antes, né? Mas eu acabei fazendo residência no servidor por um motivo muito simples. Eu havia entrado na faculdade de filosofia da Universidade de São Paulo, porque eu achava que um psiquiatra deveria se aprofundar mais nessa parte epistemológica, da teoria do conhecimento, né? Foi nessa época que eu conheci, por exemplo, o professor Renato Giannini, que eu vim a trabalhar com ele na CAPES posteriormente. Ele foi ministro da Educação, é um colega, né? E também me trouxe um conhecimento muito interessante. Então, no servidor eu conheci o Luiz Tenório, o Darcy Portolesi. O servidor, naquela época, tinha uma residência muito forte, né? Liderada pelo professor Carol Sonnenreich, que é um psiquiatra muito interessante e que nós convivemos muito e aprendemos muita clínica com ele, porque ele era uma pessoa muito presente na residência, muito forte, né? E durante a residência eu fui para a Itália, e fiz um estágio em Trieste, um turismo psiquiátrico, né? E fui conhecer o Franco Basaglia, que tinha a ver com a contracultura e a antipsiquiatria, não é? Por quê? Não é? Durante a faculdade de medicina, o professor era o professor Paulo Fraletti, que era uma pessoa bem tradicional, e nós tínhamos aula na Água Funda. Ali eu tive vontade de desistir da psiquiatria. Eu falava, nossa, é muita, né? Os manicômios com aquelas pessoas largadas, totalmente desumano, não é? Com odor de urina e uma condição subhumana. Eu falei, não, eu não vou fazer psiquiatria, eu vou fazer clínica médica. Mas aí eu pensei, não, essa história, não é, da antipsiquiatria tal, tinha essa vertente da luta contra essas condições subhumanas dos manicômios, não é? E aí eu falei, não, eu vou entrar nessa luta também. Foi daí que conheci o Franco Basaglia ficou na minha casa, né? Então tive um relacionamento legal com ele, passei 3 meses em Trieste, aprendi italiano, não é? Mas naquela época, quando eu estava em Trieste, eu visitei o Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. E aí eu comecei a perceber, né, que os londrinos, que os ingleses, eles eram muito mais sérios, eles tinham uma psiquiatria comunitária, mas eles tinham uma história de muita crítica, de estudar, de levantar os dados, não é? E eu fiquei com aquilo, puxa, não é? Realmente aqui você tem ciência na história, não é? E eu gostava muito dessa parte acadêmica, né? E logo que eu saí da residência, eu fui para a Santa Casa, na Unidade Básica de Saúde, fazer psiquiatria comunitária, justamente, né, com o professor José da Silva Guedes, né, que ele foi secretário da Saúde. Foi através dele que eu conheci o professor João Yunes também, né, da Secretaria de Saúde, todo o pessoal da Santa Casa, o Mercadante, né, que tinham uma visão muito bacana de saúde pública, né, e aí eu comecei um diálogo em termos de se fazer uma psiquiatria no território, não é, na comunidade, e acabei pesquisando como que poderia conseguir uma bolsa de doutorado, não é? Na época a psiquiatria não era nada desenvolvida no país, não é? Nós estamos falando aqui de 1980, 1981, e aí eu fui batalhar uma bolsa, né, que eu tive muita ajuda do Guedes, tive ajuda do João Yunes, e o CNPq naquela época acabou financiando uma bolsa de doutorado para a Inglaterra. Na Inglaterra, eu tive a felicidade de ter como orientador uma das grandes estrelas da psiquiatria britânica,
que é o professor Michael Shepard. O professor Michael Shepard, ele sabia muita filosofia e era o professor de Psychiatric Epidemiology, de epidemiologia psiquiátrica. Eu cheguei em 81, em Londres, não é? E a primeira coisa que o Shepard me falou foi o seguinte: ó, você primeiro vai estudar epidemiologia e bioestatística. Então ele me mandou 6 meses para a London School of Hygiene and Tropical Medicine. E também foi muito legal, porque eu comecei a ter contato, né, com professores maravilhosos na London School of Hygiene and Tropical Medicine, né, todo um convívio acadêmico muito forte, e aprendi ali o que era a metodologia de pesquisa, né? E no primeiro ano eu acabei desenvolvendo um protocolo de pesquisa. Eu estava no General Practice Research Unit, que era dirigido pelo professor Michael Shepard, e aí eu falei: olha, eu quero coletar os dados no Brasil. Shepard: não, você não vai nada, porque você vai estudar aqui. Falei: não, mas eu quero fazer alguma coisa que possa ficar para o Brasil. Eu estava louco para dar uma voltadinha também. Então, eu acabei convencendo ele que esse era um modelo interessante. Algo muito interessante nesse convívio, né, no doutorado, eram os debates, o privilégio de ter o professor Michael Shepard como orientador. Nós passávamos horas, sexta-feira à tarde, né, discutindo filosofia, e a frase que ele mais dizia para mim era: show me the data, né? Quer dizer, eu quero saber dos dados, não me venha com essas ideias mirabolantes, né? Eu quero saber se isso aí realmente tem evidência, não é? de que funcione, que não funcione, não é? Então eram embates muito ricos, não é? Eu acabei vindo para o Brasil, coletei meus dados aqui, né, no servidor, na Santa Casa e na Brasilândia, na atenção primária, né, que era algo que nós não tínhamos nada aqui, que eu já tinha tido essa experiência na Santa Casa. Então fui estudar psiquiatria na clínica geral, e em particular na atenção primária, né, chamando a atenção que 50% dos casos que frequentam a atenção primária têm algum problema de saúde mental, né? E da importância, então, de nós ensinarmos uma boa psiquiatria para os estudantes de graduação, né? O papel, isso chamou muito a atenção de como os médicos precisam saber, ter conhecimentos de psiquiatria, né? Então foi um desenvolvimento muito interessante, né? Então, outro fato que foi interessante nesse período foi conhecer o professor César Victora, né? Onde eu aprendi publish or perish, né? Ou publica ou você aqui não vai conseguir nada. E eu foquei muito, não é, na pesquisa e nas publicações, mesmo porque eu vivia paranoide lá, né? Eu vivia achando que ia tomar pau, mas não, porque os dados ali eram meio contraditórios, assim, meio adversos, né? Por exemplo, no departamento que eu estava, nenhum estrangeiro havia sido contemplado com PhD, né? Então eu tive que realmente convencer o professor Michael Shepard que eu tinha o nível para ser um PhD. Então, com esses dados, eu consegui, durante o doutorado, publicar no British Journal of Psychiatry e no Psychological Medicine. Então, quando eu cheguei no doutorado, no PhD, eu tinha já 5 publicações como autor principal em revistas importantes, em revistas que os ingleses valorizavam bastante. Então aí eu percebi, hoje olhando para trás, eu percebo que, na verdade, ele não tinha como como não ser contemplado o PhD, porque eu havia produzido coisas interessantes, né? E tinha feito um caminho dentro do aprendizado de metodologia em saúde mental, não é?
que realmente não tinha como ser reprovado, não é? Mas foi uma experiência muito bacana. Essa experiência do doutorado na Inglaterra mudou minha vida, não é? Eu deixei de ser psiquiatra da contracultura para ser um psiquiatra que devia levar em conta, não é, a pesquisa e a crítica, a reflexão, não é, sabe, como é que se chegou a essa teoria, não é? What do you mean, não é? O que você quer dizer com isso, não é? Então, esse convívio com os ingleses foi muito importante no meu crescimento pessoal. Em 1986, volto para o Brasil. Acho que a primeira pessoa que me acolheu foi o professor Marcos Ferraz. Ele era da Coordenadoria de Saúde Mental daquela época e ele me convidou para ser um assessor de estatísticas oficiais, não é? E pela primeira vez nós começamos a fazer um registro de todas as internações psiquiátricas no estado de São Paulo. E foi muito legal porque nós não tínhamos dados, não é? Sobre, por exemplo, muitos pacientes com um tempo muito longo de internação, então os pacientes, não é, que estavam realmente em situação manicomial, né, o Franco da Rocha, vários hospitais com pessoas que estavam vivendo nesses hospitais, não é, poucos leitos para admissão de casos agudos. E foi interessante porque nós tínhamos um diagnóstico adequado, né? E desde então nós tivemos vários projetos, né, de reorganização e reumanização dos hospitais psiquiátricos, né? Então realmente houve uma redução de leitos psiquiátricos seguindo uma tendência internacional, mas é óbvio que essa digamos assim, essa redução, né, dos leitos psiquiátricos também ela não foi acompanhada de um desenvolvimento adequado de uma psiquiatria comunitária realmente bem estruturada para dar conta dos problemas, né? E hoje nós temos um problema importante de carência de admissões hospitalares, não é? Mas aí eu vim para a escola. E em 1988 eu fiz um concurso para docente. Eu tinha um currículo bastante razoável por causa da influência, não é, do doutorado na Inglaterra, e me tornei docente em 1988. Com esse conhecimento da pós-graduação, eu tive o privilégio, né, de conhecer o professor Oswaldo Ramos. O professor Oswaldo Ramos foi quem me orientou, que orientou minha trajetória aqui dentro da Escola Paulista. É um grande privilégio tê-lo como essa pessoa, porque nos momentos de desespero eu ia para o laboratório e eu não me lembro de uma vez que o Oswaldo não tivesse me recebido. Falava, espera um pouquinho aí que eu já converso com você, né? E eu fui tendo essa intimidade com ele e realmente era uma pessoa que eu podia ter como um grande orientador, né? Ele foi realmente uma pessoa muito importante na minha trajetória acadêmica, não é? Até porque foi através dele que eu conheci o professor Dietrich, e eles me levaram para a CAPES. Também aí tem um fato interessante, o departamento era bem pequenininho, ninguém queria saber de atender muito, né? Os docentes tinham aquela mentalidade antiga de vir para o departamento 2 horas por semana para dar a sua aulinha, né, dar a sua supervisão, tinha um ambulatório geral, né? E naquela época eu trouxe um computador, né? Então fui motivo de chacota geral. O que esse cara está trazendo um computador para trabalhar em psiquiatria, não é? Ele deve estar maluco, né? Como que se vai fazer com um computador na psiquiatria? E foi aí que nós começamos a fazer os trabalhos epidemiológicos
junto com o professor Naomar Almeida, que é um grande colega, foi reitor da UFBA, não é? E é um amigo, e o professor Evandro Coutinho, que é da Fiocruz. Então, nós começamos a fazer os estudos epidemiológicos, a usar os computadores, não é? Na época, estudamos, não é, saúde mental em Brasília, Porto Alegre e São Paulo, e começamos a levantar os dados de saúde mental no Brasil, coisa que nós não tínhamos naquela época, né? E chamou muito a atenção do Naomar, eu, do Evandro. Puxa, a frequência de transtornos mentais é muito alta, só que nós estamos exagerando, né? Depois é que nós compreendemos aquela frase do Caetano, né? De perto ninguém é normal, né? Porque nós começamos a ver que 1/4 da população precisaria de algum nível de atuação em saúde mental. E que isso não era muito distante dos outros lugares do mundo, né? Então, começamos a produzir conhecimento dentro do departamento. Depois de 2 anos que eu trouxe o primeiro computador, quase todos os docentes já tinham um computador também. E nesse período, né, teve algo muito importante, que foi o contato também através do professor Oswaldo Ramos, do INCLEN, International Clinical Epidemiology Network. O INCLEN, nós tínhamos uma casinha que era junto com o professor Cláudio Miranda, da psiquiatria, professor Adalto Castelo, né, da Infecto, professor Ricardo Cesso, da Nefro, professor Marcos Bose Ferraz, da Reumatologia. E ali nós tínhamos um núcleo que nós começamos a pensar, não é, o futuro da graduação, o futuro da pós-graduação. Então nós chamamos, por exemplo, né, um professor matemático de bioestatística, chamamos um professor importante para antropologia. Foi muito rica essa participação. Eu me lembro de uma primeira viagem que nós fizemos para Goa, não é? Junto com o professor Oswaldo Ramos, né? Então, através do INCLEN, houve uma abertura para o mundo. E aí, em 1991, eu já como docente da Escola Paulista, eu fui para a McMaster, que é o berço, fui para um pós-doc lá, né, que é o berço da medicina baseada em evidência. Então, tivemos aula com o professor David Sackett. Eu tive um orientador de pós-doc que é um psicólogo brilhante chamado David Streiner, né? Era um baita bioestatístico e ao mesmo tempo sabia muito de estudos qualitativos. Então a importância de conviver, não é, com métodos diferentes, não é, e de perceber o quão importante a integração dessa metodologia, da multidisciplinaridade, como isso era importante no nosso campo. Tanto é que quando eu assumi a coordenação da pós, né, em 1993, que eu voltei dessa livre docência, eu batalhei muito, né, para que a pós-graduação fosse algo dirigida para os jovens e para diferentes profissões. Então, no início, houve muita resistência dentro do departamento, né, porque o pessoal tinha aquela visão de que a pós-graduação era para aquela pessoa que já estava para se aposentar, que era uma pessoa experiente. Então, eu me lembro que o Gustavo Turek, né, foi um aluno, que é um aluno brilhante, hoje ele é professor da McGill, e assim que ele saiu da residência, eu quis colocá-lo na pós-graduação. Eu falava, não, esse vai ser um pesquisador, né? Essa é a pessoa que tem que fazer a pós-graduação. E, de fato, o professor Gustavo Turek é uma das maiores celebridades em suicídio no mundo, né? Um professor super renomado da McGill, mas houve, no início, muita resistência, não é? Muita luta para que nós mudássemos a cultura, não é? De que a pós-graduação não era para ser pós-graduado em psiquiatria, que a pós-graduação era algo relacionado com o método de pesquisa.
E quando eu fui para a McMaster, eu tive acho que duas coisas importantes de ciência, digamos assim. Foi a introdução da Rock Analysis, né, que hoje ela é super disseminada, mas eu fui buscar o programa na Universidade de Chicago, quando era estudante, lá em Londres, né, e aí eu introduzi isso mesmo no Instituto de Psiquiatria, e hoje é super popular, e também nós fizemos a primeira revisão sistemática na psiquiatria, né? E foi isso que depois também o professor Álvaro Atala também participava do INCLEM e eu ajudei o Álvaro Atala a desenvolver a Cochrane, porque foi através da minha revisão sistemática que eles localizaram esse expertise no Brasil. Na época, ninguém acreditava que isso fosse ser algo tão importante, não é? Eu não fiquei só na revisão sistemática porque eu não aguento. Eu sempre fui pulando de um lado para o outro, mesmo porque eu acho que um papel importante que eu tive foi desenvolver um tipo de filosofia. Por exemplo, nós não tínhamos os programas orientados para determinadas patologias. Então, nós ajudamos a montar, por exemplo, iniciar o programa de esquizofrenia, que depois, com o Dr. Paulo Menezes, que hoje está na preventiva da USP, ele fez mestrado comigo e depois ele foi também fazer o doutorado no Instituto de Psiquiatria, no mesmo lugar que eu vim, né? Então, nós tivemos 2 alunos que foram para lá, o Eduardo Jacoponi, depois o Paulo Menezes, e depois o Rodrigo Bressan, que foi também para o Instituto de Psiquiatria e acabou fazendo doutorado lá. E o Rodrigo, quando voltou, ele revolucionou o programa de esquizofrenia, né? Realmente, ele desenvolveu um programa que é riquíssimo, né? Que hoje... e que formou vários docentes dentro desse programa, né, que é um programa que nós nos orgulhamos hoje, não é? Então, esse foi o início da pós-graduação ali na psiquiatria. Eu fiz o concurso para docente em 88, eu fiz a livre docência em 1995, eu fiz a livre docência em cima dessa revisão sistemática que nós publicamos no Psychological Medicine e que eu fiz junto com o David. Eu aprendi sozinho, na época não tinha Revman, não tinha nenhum. Nós fizemos tudo, né, desde o início mesmo, né, e a mesma agregação dos resultados. O David era muito bom em estatística, nós trabalhando junto nós conseguimos fazer uma revisão bem legal. E aí eu fiz a livre docência em cima disso, e aí tem um fato pitoresco, né? O professor Valentim sempre participou, acho que ele participou de todas as bancas, o professor Valentim Gentil da USP e o professor Oswaldo Ramos, assim como o professor Marcos Pacheco, né? Assim como o professor Elis Busnello, que era uma pessoa também que vivia observando quais eram os talentos na psiquiatria, nos ajudou muito, dando força para que nós continuássemos na carreira docente, né? Então, eu me tornei titular em 1996 e foi legal porque eu me tornei titular aos 43 anos. Isso permitiu, né, foi um empoderamento para que eu pudesse realmente patrocinar, juntamente com os outros colegas dentro do departamento, uma mudança cultural importante. Quando eu entrei no departamento, tinha a história da escadinha, agora é a sua vez, agora os amigos todos ali enfileirados na escadinha e você ia colocando os amigos. Aí nós tínhamos como lema atrair as melhores cabeças do país para o departamento. Então, o departamento de psiquiatria, ele se desenvolveu em cima de uma filosofia, mudou uma filosofia da escadinha para uma filosofia de transparência total, de competitividade e de mérito, né? E de jogo aberto, né? E de formação de bancas de excelência
que pudessem, de fato, escolher as pessoas, as melhores cabeças para vir para a escola. É óbvio que eu aprendi isso muito com o professor Oswaldo Ramos, com o professor Dietrich, e na pós-graduação nós tínhamos um grupo de discussão que também foi um aprendizado fantástico, né? Que era com o Rui Maciel, Nestor Schor, Reinaldo Salomão, Esper, né? a Helena Nader, né? Então a oportunidade que a escola me deu de conhecer essas pessoas, né? De conviver com elas, de participar das reflexões, das brigas, né? E dos entendimentos, né? E também de perceber o quanto que essas pessoas nos bancavam, nos patrocinavam, né? Então foi um lugar que foi possível empreender, né? Então a Escola Paulista de Medicina, ela não é uma escola fechada, é uma escola em constante mudança, não é? Não é por acaso que nós devemos pensar muito, não é, no futuro da graduação, a questão tecnológica, não é? A graduação em medicina ela é muito engessada, não é? As pessoas têm muita resistência em mudar, mas aqui nós precisamos fazer isso, não é? Esse convívio com o Dietrich, com o Oswaldo Ramos, eles me levaram para a CAPES, eu fui coordenador da pós aqui na escola, fui vice-coordenador da Unifesp, junto com o Esper, fizemos muitas coisas, não é? Mas na CAPES nós participamos também de uma revolução, né? Porque aí eu fui, em 1998, eu fui eleito coordenador da Medicina 2. E eu fiquei 9 anos na CAPES, sendo que os últimos 3 anos eu participei do Conselho Técnico Científico da CAPES, né? Isso me deu um aprendizado muito grande da situação de ciência do país, não é? Da situação da pós-graduação. E na época, não é, o que acontecia? Nós tínhamos poucas revistas indexadas no Brasil, não é? Nós tínhamos uma cultura de que o doutorado era para se ter um título para ser colocado dentro do consultório, né? Então toda essa questão profissional dentro da pós-graduação, então nós tivemos que mudar, não é? E na época o Irineu Velasco era o coordenador da Medicina 1, depois veio o professor Emanuel Burdman. Então nós montamos um grupo na medicina que revolucionou a medicina, né? Nós começamos a priorizar produção científica de qualidade, baseada no orientador que conhecia o processo de conhecimento científico, quem dominava metodologia. Então, pós-graduação era método, não era profissão. Então, nós participamos dessa mudança, né, que ainda temos resistências dentro da medicina. Você não é pós-graduando em cardiologia ou em psiquiatria ou em reumatologia. O pós-graduando é aquele que aprende um método que poderá ser usado em qualquer área da medicina, não é? Então, ajudamos a mudar a filosofia da pós-graduação, né? E fomos aprimorando o direcionamento da pós-graduação. Então, nessa época, nós fechamos vários programas de pós-graduação, que eram programas que não tinham produção científica, não é? E na psiquiatria eu fui muito criticado, porque na época nós tivemos vários programas que foram ou enxugados ou cortados do sistema. Mas hoje, não é, as pessoas percebem que aquilo que nós falávamos, não é, que era podar para crescer, não é, foi realmente muito importante para o crescimento da área. Eu acho que nós contribuímos muito para que a psiquiatria crescesse de uma forma saudável. Nós fizemos o que várias áreas não fazem até hoje,
que é realmente priorizar conhecimento de qualidade. E acho até que nós deveríamos aprofundar isso muito mais, não é? E hoje os programas de psiquiatria que renasceram, eles renasceram muito fortes. Então nós temos 4 programas hoje que são de nível internacional. E a produção científica em psiquiatria no Brasil está entre as 10 internacionais. Então nós colocamos, não é, ou ajudamos, contribuímos para que o Brasil tivesse uma posição importante na produção de conhecimento internacional. E essa revolução continua na pós-graduação, né, tendo esta oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas como Paulo Saldiva, o Marco Antônio Zago, né, pessoas, o Arnaldo Colombo, né, entre outros. Realmente também foi algo muito enriquecedor, não é? Em termos de... Porque esse grupo é um grupo que refletia muito sobre os rumos da ciência do país e o que nós deveríamos fazer para que o país tomasse um rumo nessa direção. E o Brasil saiu lá de trás, né, na produção científica. O Jorge Guimarães teve pulso para manter essas diretrizes na CAPES, não é? E o Abílio Baeto, então o Abílio Baeta e o Jorge Guimarães, os dois tiveram um papel muito importante nessa evolução da pós-graduação. O portal CAPES, né? O incentivo realmente a uma formação de alto nível, não é? E o Brasil partiu lá de trás para ser hoje... nós temos uma colocação hoje em 12º lugar, falta muito na questão da inovação, mas nós temos uma produção científica de qualidade e a medicina contribuiu muito para isso, porque a medicina fez o trabalho lá atrás, né, de aprimorar, de realmente colocar na pós-graduação aqueles que produziam conhecimento. E hoje eu acho que a revolução deve continuar. Eu acho que ainda tem muita gordura o sistema, esse sistema de pós-graduação, né, ele foi muito ampliado, muito pulverizado. Nós deveríamos concentrar em centros de excelência, nós deveríamos refletir sobre quem está recebendo bolsa de pós-graduação. Eu, conhecendo o sistema todo da CAPES, eu confesso para vocês que se houver um corte de 50% das bolsas de pós-graduação, se o corte for em áreas onde a produção não é de conhecimento, mas é uma produção de simplesmente aperfeiçoamento profissional, não aconteceria nada na parte de ciência. Eu sempre fui muito sincero nos meus pontos de vista, não é? Isso é óbvio que me trouxe vários inimigos, não é? Durante esse processo. A outra experiência muito boa foi como editor da Revista Brasileira de Psiquiatria, né? O Miguel Roberto Jorge era presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e, juntamente com o Rogério Aguiar, eles me indicaram para ser o editor da Revista de Psiquiatria, juntamente com o professor Eurípides Miguel, da Universidade de São Paulo. E o professor Eurípides Miguel e eu construímos um grupo também de várias universidades, né? Então nós começamos a atrair os jovens brilhantes do país, e isso trouxe um núcleo que contribuiu muito para que a psiquiatria se desenvolvesse, porque esse grupo também pensou, não é, de fato, o que seria interessante em termos de ciência e tal. E nós pegamos a revista, ela não era nem Cielo, não é? Então de 1998 a 2007, a revista ela foi para o Cielo, ela foi para o PubMed e ela foi para o Journal Citation Reports. O Eurípides e eu fomos na Pensilvânia e conversamos, não é, com o pessoal do International Scientific Technology, não é, que faz toda a compilação, o EASY, não é, que faz toda a compilação dos dados das revistas,
e apresentamos um projeto assim, o quão importante era a CAPES, o CNPq, a avaliação da pós-graduação, né, que eu acho que é um patrimônio do país, né, nós tínhamos naquela época 7, 8 revistas indexadas, né. Nós conseguimos, a Revista Brasileira foi uma das primeiras, nós começamos a publicar só em inglês, aceitar artigos somente em inglês, sempre orientados no seguinte sentido: olha, o que faz uma revista é a qualidade. Não adianta colocar a revista como A1, como algumas outras áreas fazem. Nós sempre negamos isso. A revista vai competir de igual para igual com as outras revistas internacionais. O que faz uma revista é a qualidade dos seus artigos. Então nós fizemos uma revolução no conselho editorial, tivemos muitas resistências, não é? Mas hoje também a revista ela tem aí uma fração de impacto 2.2, é uma revista respeitada e que proporcionou uma visibilidade internacional muito boa. Futuro, não é? Tivemos agora, estamos enfrentando, não é, nesse momento, uma mudança do departamento da Vila Clementino para o Centro de Atenção Integrado à Saúde Mental, ali na Vila Mariana, o CAISM da Vila Mariana, que era da Santa Casa. A Santa Casa não pôde manter, não pôde sustentar o CAISM, e aí nós construímos um projeto que é tripartite, não é? Que é a secretaria, que consiste no seguinte: a Secretaria de Saúde ela financia, a SPDM, não é, que tem um papel importantíssimo na Escola Paulista, administra esses recursos, e o Departamento de Psiquiatria vai dar a condução acadêmica desse projeto, não é? Também foi um projeto que gerou vários conflitos, porque significou tirar o PS do Hospital São Paulo, significou sair de uma enfermaria, não é, que nós tínhamos um inedetismo de termos esta enfermaria de psiquiatria em Hospital Geral, que foi um movimento muito importante, que teve a contribuição do professor Itiro, não é? E que foi um marco na psiquiatria brasileira. Mas a oportunidade que nós vamos ter, não é, no CAISM, nós queremos mudar esse nome, eu acho que ali nós estamos iniciando um projeto do Instituto Paulista de Psiquiatria, ou o Instituto de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, não é? Nesse processo nós estamos enfrentando vários obstáculos, mas tivemos um apoio maravilhoso. A SPDM teve um papel importantíssimo, né? O professor Nassimi colocou 200 pessoas para que nós pudéssemos assumir o CAISM no dia 1º de março. Aquilo estava totalmente deteriorado e ele já conseguiu dar uma outra fachada, não é? Lógico que nós temos aí os investimentos que nós devemos conseguir no futuro para realmente deixar aquilo um brinco, não é? Mas já conseguimos ter um local mais humano, não é? Nós vamos fazer a reforma do PS e essa integração com a SPDM, com o professor Ronaldo Laranjeira, professor Nassimi, foi fundamental. Tivemos todo o apoio, né, da nossa diretora, a professora Emília Sato, a diretora da Escola Paulista de Medicina, a professora Rosana Puccini, que é uma casaverdense, era vizinha minha da Casa Verde, na Zona Norte, não é? O pai dela era o Alfaiate, que nós conhecíamos desde a infância, né? Então a Rosana também contribuiu muito, e a professora Soraya também foi maravilhosa, deu todo o apoio para que nós pudéssemos ir para lá. Então hoje minha vida é assim, né? Eu sou casado com a Angélica Claudina, um segundo casamento, nós não temos filhos, mas eu tenho um enteado maravilhoso, que é o Denis, que faz engenharia na Poli, e eu tenho 2 filhas,
A primeira, a Paula Mari, ela se formou na Faculdade de Medicina da USP, ela está em Cleveland, refazendo a residência para ser médica lá, ela fez todos os exames e está fazendo o R1 na Case Western Medical School. A minha segunda filha, Flora Mari, está na Santa Casa, está no 3º ano. Então, são 3 pessoas que a gente adora, não é? E que fazem parte hoje da nossa vida, não é? Eu sou muito grato à vida que tive aqui na escola, me emociono, porque sem emoção não tem como viver, não é? E fico muito grato a esse convite que o professor Ronaldo fez e quero deixar aqui um depoimento, não é? A todos esses colegas que participaram das brigas, dos conflitos, não é? E deixar um depoimento que nós fizemos tudo pensando num país melhor, numa escola paulista de medicina, onde todos nós podemos nos orgulhar e que, né, o futuro nosso pode estar ameaçado, não é? Com todas as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos, não é? Eu posso dizer que nossa geração batalhou muito para que nós atingíssemos o nível que a Escola Paulista de Medicina conseguiu. E eu espero que os jovens abracem essa causa também. Então, muito obrigado para todos esses que conseguiram me aguentar o filme inteiro.